Fala galera, aqui é Jonatas Dantas, esse é o canal Geopolíticas Avessas. O vídeo de hoje está sendo gravado no dia 11 de julho, madrugada de domingo, e vai ao ar nesse mesmo dia, às 8 da noite. O vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, com um tema um pouco diferente, tá? O tema do vídeo de hoje é inflação, a grande vilã do ano de 2022. A gente escolheu esse tema por ver diversas ebulições sociais que estão ocorrendo nesse momento em alguns lugares do mundo. Pode aí destacar Equador e Argentina, na América do Sul, principalmente o Equador, onde o governo está sofrendo uma forte pressão social, popular, tá? Devido à inflação, não só devido à inflação, mas também como pano de fundo da inflação. A gente tem aí também, na África, mais precisamente em Gana, fortes manifestações populares, tá, contra o governo, reclamando dos preços, reclamando da inflação, reclamando que não estão conseguindo adquirir os produtos básicos dos básicos, tá, para sobreviver. Tá? E aí você tem diversos problemas com o governo, muitas manifestações populares ocorrendo em várias áreas do país. Tá? E principalmente nós temos também o Sri Lanka, que é um país ali na Ásia, tá? Embaixo da China. Esse país é um país pobre, relativamente pobre, e houve até mesmo a deposição. As massas populares depuseram, expulsaram o presidente do país. Na verdade, ele não foi expulso, ele fugiu do país antes de ser expulso ou coisas piores. Tá? Essas massas estão descontentes com supostos casos de corrupção, com a crise econômica enorme desde lá da pandemia, e principalmente com a inflação, com o aumento súbito dos preços, tá? Súbito ou até mesmo gradual, tá? Duas formas de aumento de preço, porque as duas formas de aumento de preço configuram inflação. E a inflação está corroendo a economia, corroendo, tá, a situação econômica dos cidadãos daquele país, do Sri Lanka. Por falar de Sri Lanka, eu vou até dar uma visão minha empírica, uma visão própria. É o seguinte: as pessoas sabem, eu trabalho na iniciativa privada com o turismo, tá? E nós temos, aqui na empresa que eu trabalho, nós temos contratos com uma empresa que é uma agência de turismo do Sri Lanka, que faz viagens pelo mundo inteiro. Tá? Nós temos contrato celebrado com essa empresa há mais de um ano. Eu trabalho nessa parte, inclusive traduzindo os contratos, contato diretamente com os turistas. E de uma hora para outra, simplesmente os pedidos sumiram. Subitamente, os pedidos pararam. Por quê? Porque o país está numa ebulição social. Um problema social terrível, uma divisão social terrível. E aí entra a grande vilã de 2022, a inflação. Aí você talvez me diga, Jonatas, mas por quê? O que está ocorrendo para essa inflação mundial? Inclusive aqui no Brasil, que eu te garanto que o teu bolso está sentindo o aumento dos preços, o aumento das coisas, a tua ida ao supermercado, a tua ida ao shopping, até o pãozinho que você compra na padaria, você está sentindo diferença. E eu vou te explicar as principais motivações dessa inflação mundial. Primeiro é a seguinte: com a pandemia lá do Covid-19, lá em 2020, tá, você houve um problema na situação da demanda de produtos. Quantidade de produtos produzidos, falando popularmente. Devido ali aos lockdowns, devido ali ao isolamento que era necessário, tá, naquele momento, que era necessário por uma questão de saúde, que fique bem claro, tá, que eram necessários, a parte de produção caiu demais. A maioria dos países não conseguiu, mesmo agora quase 3 anos depois aí do início, lá de março de 2020, fevereiro, março de 2020, não conseguiram atingir o nível industrial pré-pandemia. Ou seja, se você tem menos produtos nas prateleiras, menos opções de produtos, tá? Menos opções de produtos, o que vai ocorrer? Os preços irão aumentar. Tá? É a lei da oferta e procura, a antiga lei de mercado. E outra motivação para a inflação, além dessa motivação da questão dos produtos, é a questão da matéria-prima. As commodities estão sendo vendidas mais caras. Qual a motivação para a commodity, a matéria-prima, ser vendida mais cara?
o conflito na Rússia e Ucrânia, conflito na Ucrânia com a Rússia, tá? Está influindo diretamente no aumento de diversas matérias-primas. Está mais difícil de adquirir matérias-primas por um preço mais barato. Então, se você tem um problema na questão da produção de produtos, na quantidade de produtos que são produzidos, e um problema no custo dessa produção, um aumento desse custo, consequentemente, tudo isso vai estourar no bolso de quem? De quem consome os produtos, do consumidor. Daí essa inflação mundial que vem arrebentando com o bolso do cidadão. Lembre-se sempre que quem mais sofre são as camadas mais populares porque tem menos renda. Quem tem menos renda sente mais forte o impacto da inflação. Os países desenvolvidos têm ainda uma condição de criar um colchão social para atenuar as ações da inflação. Você imagina os países pobres. São eles que sentem mais, porque tem uma população numericamente maior de pobres, tá? E tem uma condição menor para criar esses colchões sociais, esses bolsões sociais. Tá? A inflação, de fato, em 2022 tem sido uma grande vilã econômica. O PIB mundial vai crescer menos do que o esperado para 2022, devido à guerra na Ucrânia e devido ainda a impactos da pandemia a longo prazo. Tá? Então, se te perguntarem por que o preço está muito alto no mercado, no shopping, 2 motivos. Demanda, a quantidade de produtos produzidos ainda não é a mesma, tá? Que é pré-pandemia, e aumento das matérias-primas. Grande aumento do preço das matérias-primas, das commodities. Sem elas, não há produtos feitos. Um exemplo aí básico é o lápis. Se o grafite aumenta, tá? Se lá o país que exporta grafite, tá? Que extrai o grafite e exporta o grafite, aumenta, que seria a matéria-prima do lápis, o lápis tende a aumentar. E o custo final para o consumidor aqui, aquele que vai comprar o lápis para utilizá-lo, vai ser bem mais caro. E você soma isso a diversos produtos, a renda do consumidor só diminui. Então, pessoal, basicamente foi isso. A inflação é um monstro. Os países, para combatê-lo, têm adotado medidas intervencionistas, tá? Tanto de forma unilateral, quanto até mesmo já estão pensando em fazê-lo de forma conjunta, com organizações tipo o Mercosul, tipo a União Europeia, tá? Entre outras organizações, estão pensando em agir de forma multilateral para bater, para conter a inflação com o intervencionismo do Estado. Vamos ver até onde isso vai dar certo, vamos estar sempre atento, sempre em QAP para as próximas notícias. E aí um adendo que não tem a ver diretamente com a inflação, mas é uma notícia triste. Só para deixar registrado aqui a morte do Shinzo Abe, tá? Primeiro-ministro japonês, que foi assassinado, a princípio por um ex-membro das forças de autodefesa japonesas, um ex-militar japonês, descontente com o caminho que Shinzo Abe levava pós ter saído da presidência lá na presidência, como primeiro-ministro japonês. Tá? A polícia japonesa admite que falhou e continua investigando para saber quais foram as totais motivações, que por enquanto parecem motivações pessoais. Fica aqui o nosso pêsame, tá? Shinzo Abe foi um premier importante para o Japão, implementou algumas reformas, fez algumas coisas bem interessantes. Enfim, pessoal, o vídeo é esse. Peço teu like, curte, compartilha, comenta. Nosso próximo vídeo é na quinta-feira, 8 horas. Lembre-se sempre, pensar é uma prova de existir. Penso, logo existo. Geopolíticas Avessas, guarde esse nome. Tamo junto, galera. Auf Wiedersehen, Leute.